Começando agora pelo canal 4 da NET e também pela internet, o Floripa Ponto a Ponto, o programa que liga você aos pontos de cultura de Santa Catarina. Hoje a gente vai conhecer um pouco do trabalho do Ponto de Cultura Escola da Terra Engenho do Sertão, lá da cidade de Bombinhas. Este ponto de cultura é um projeto social e cultural do Instituto Boi Mamão. Fundado em 1998, o Instituto é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem o compromisso de manter a memória cultural da comunidade de Bombinhas, englobando a arquitetura, a gastronomia, a literatura popular, as danças, as músicas, as crenças e os artesanatos. A sede deste instituto é um antigo engenho de farinha que se transformou no Museu Histórico da Comunidade de Bombinhas, chamado Engenho do Sertão. Em 2009, esse engenho passou a ser um ponto de cultura, o Ponto de Cultura Escola da Terra Engenho do Sertão. Vamos agora ver o depoimento da representante desse ponto de cultura, a Rosane Lutemberg, mais conhecida lá em Bombinhas como a Rô do Engenho. A proposta que o governo apontou na época, pontos ou associações ou comunidades, vocês vão receber essa grana, vocês vão receber esse dinheiro para se capacitar, se equiparem e poder capacitar as pessoas e para depois repassar conhecimentos. Eu acho que nós estamos nesse ponto. A gente atingiu. Primeiro a gente se equipou, depois se capacitou como gestores para tocar isso e passando conhecimentos, repassando as nossas experiências através de oficinas, de tudo que vocês podem imaginar, que é a Escola da Terra Engenho do Sertão. A gente lida com educação patrimonial e educação ambiental. E hoje nós estamos na fase do registro, né? Já lançamos uma cartilha, um CD com as cantorias. Esse ano está lá quentinho para sair um curta sobre a história do boi de mamão, é um curta pedagógico que vai para as escolas. Lançamos uma cartilha em 2011 e esse ano a gente segue com os registros. Lá são oferecidas oficinas que trabalham a educação patrimonial e ambiental, com aulas de marcenaria, cerâmica, papel reciclado, música, literatura popular, tradição oral, teatro, gastronomia regional e 2 núcleos de produção. O NACA, que é o Núcleo de Ação e Criação Artesanal, artesanato com linguagens popular, e o NAPO, que é o Núcleo Agrícola de Produção Orgânica. Vamos assistir agora alguns trechos do documentário Unindo Gerações, que conta um pouco da trajetória do Instituto Boi Mamão. O que é mais importante para um país? Comida na mesa ou cultura nas veias? É claro que a sobrevivência vem em primeiro lugar, mas triste, né? De um povo que só pode ter como meta sobreviver. Pois sabemos que um bebê precisa tanto de uma canção de ninar quanto de leite, que um adulto merece também sessões de cinema entre sessões de trabalho. Cultura é tudo aquilo que nos faz viver, mais que sobreviver. Se revemos nossa vida por um instante, nós vamos perceber que muitas emoções duradouras a gente pode associar a um fato cultural. Muitas histórias, imagens, sons que marcaram a nossa alma de descobertas, que construíram a nossa personalidade, né? O nosso orgulho de pertencer a um tempo, um lugar, um povo, uma raça. Então, como é que a gente pode ter acesso a tudo isso, não é? É que existe uma teia muito antiga que liga toda a humanidade, que foi ela que nos fez herdeiros de museus, de conjuntos arquitetônicos, de danças, música, artes, enfim, do saber e do fazer popular.
sabedoria popular. Conhecimentos antigos postos a serviço da beleza, da alegria e da celebração da vida. Cheguei cantando agora. Se tiver licença eu entro, e se não tem eu vou embora. Cheguei cantando agora. Se tiver licença eu entro, e se não tem eu vou embora. Nós somos o grupo Engenho do Sertão. Apresentamos a todos o nosso boi de mamão. Cheguei cantando agora. Se tiver licença eu entro, e se não tem eu vou embora. A cultura da cidade que nasceu nesse lugar, nossos pais, nossos avós não deixaram acabar. Cheguei cantando agora. Se tiver licença eu entro, e se não tem eu vou. A princípio era apenas uma vontade, um tanto excêntrica, eu acho, na época, eu como empresária, de comprar um engenho de farinha, transformar num espaço de cultura e morar nele. Eu não tinha ideia de que essa ideia poderia se transformar no que é hoje. O Instituto Boi de Mamão, na minha opinião, naquele primeiro momento, nasceu de uma brincadeira, né? Vinha para Bombinhas uma senhora, uma mulher chamada Rô, né? Conhecida como Rô, que montava uma pousada e toda alicerçada, como todo mundo vem para Bombinhas para explorar o turismo de Bombinhas. E de repente essa mulher teve um estalo de um momento, de um instante na sua vida, e quando a gente viu ela estava sendo totalmente voltada, né, para a história da cultura de Bombinhas. Começou a fazer umas reportagens com as pessoas mais idosas, e disso ela virou um pequeno jornal, e nesse jornal ela veio me pedir um apoio financeiro, e eu me encantei com a ideia, e daquele momento em diante eu diria que eu comecei a virar uma grande mola precursora no processo dela, porque eu via que alguém estava fazendo alguma coisa por algo que estava se perdendo. Vamos fazer uma jornada, sair do nosso lugar. Começa subindo o morro, varando no Mariscal, passando por uma picada, ou raspa-língua cortou. O nosso cavalo velho, coitado, não aguentou. Mesmo assim continuamos com o passar. Há 10 anos atrás, a Rô, eu e outros amigos e amigas, nos reunimos e começamos a falar. Será que não tem como nós preservarmos a cultura dos açorianos, dos portugueses que aqui chegaram, que nunca tiveram essa sua cultura valorizada? Lançamos uma semente. 10 anos se passaram e hoje em dia o patrimônio material, que todos podemos observar, mas o imaterial, ao longo desses 10 anos, o que ocorreu dentro dessas estruturas físicas e o que ocorreu em toda a volta do município de Bombinhas, irradiando essa cultura para o estado de Santa Catarina, para o Brasil e além fronteira, isso foi maravilhoso. Eu acredito que essas rupturas na trajetória da vida são benéficas quando provocam esse despertar. Foi o que aconteceu também, então, em 95 comigo. Quando eu descobri que nesse pequeno lugar, Bombinhas, que começava a ser vendido como paraíso ecológico, havia também uma comunidade. E com ela uma rica história para ser reconhecida, ouvida e mantida. E essa ruptura aconteceu em 1996, quando eu, na época, em plena campanha para vereadora do lugar, eu perdi as eleições, o cargo de dona de uma pousada, com uma separação,
Eu costumo dizer isso e brincar com todo mundo. Perdi a pousada, o marido e me casei com um boi. E até hoje, essa relação, ela não só é estável e benéfica, como ela passou a ser um sentido nesse meu caminho, no meu objetivo de vida. E pra nós é sempre um prazer vir mostrar a tradição, vir mostrar a tradição, cantando o terno de rei. Para nós é uma alegria vir gravar nosso CD. Alegre. Eu penso que eu fui perdendo as coisas pelo caminho, mas sem perceber eu fui perdendo os supérfluos e eu ficando com o essencial. Então eu fui fotografando esses personagens históricos aqui que eu comecei a descobrir os cantinhos desse lugar, retratando os antigos, remexendo a memória e ouvindo histórias, né? Daquela empresária soberba que chegou aqui em Bombinhas em 1992, no ano da emancipação, quando ele estava emancipando o município, quase nada sobrou. Eu penso que fiquei melhor. Eu acho que depois que eu passei a morar dentro de um antigo engenho de farinha, adquirido na época com recursos próprios, né? E que foi revitalizado aqui na região do Sertãozinho, por ser uma área rural e com muitos vestígios históricos. Foi aqui que eu escolhi fincar esse boizinho. Em 1998 é que tudo mudou. Também por uma provocação de um empresário, já de Blumenau, Luiz Nemitz, então presidente também de uma fundação cultural, e que disse: Rosane, você revitalizou um engenho, tem um projeto lindo pela frente, mas é preciso criar uma instituição. E aí foi mais um susto, porque criar uma instituição, eu estava cômodo dentro de uma pousada, vim morar num engenho, e isso também aconteceu. E eu fiquei deslumbrado com aquela ideia, porque eu via que Bombinhas estava perdendo toda a sua identidade cultural, toda a sua forma de se apresentar, porque o turismo entrava em Bombinhas, as pessoas entravam em Bombinhas, se mesclava de uma forma tão rápida que ninguém se dava conta que tudo estava se perdendo. E a Rô, por um estalo de vida, de repente começou a fazer essas entrevistas, as entrevistas viraram jornal, esse jornal começou a buscar a história da cultura, e quando a gente viu, ela tinha rompido todos os padrões normais da sociedade naquele momento. Para quê? Para se jogar de corpo e alma, casar-se, diríamos assim, com a história da cultura de Bombinhas. Você olhar, Bombinhas é bonita, o povo sabe amar, em outros lugares dá gosto você olhar. Bombinhas é bonita, o povo sabe amar, em outros lugares dá gosto você olhar. Farinha vem da terra, é só saber cultivar. A gente colhe a mandioca e no engenho vamos jantar. Depois de bem raspadinha tem que lavar para fritar, para poder ser prestada e no tipitinho ela vai fritar. Gira, gira, gira boladeira para poder cozinhar. Gira, gira, gira boladeira para poder cozinhar. Eu nasci no engenho de farinha, trabalhando no engenho de farinha. Fiquei moça e me casei. Também passei para outro engenho de farinha, porque o meu esposo também era filho de pai que tinha engenho de farinha. E a nossa cultura continuou. Para mim é um imenso prazer estar fazendo isso. E quero passar para minha filha, ela já está nesse meio, meu neto também que acompanha a gente, né, nessa trajetória. E agradeço a Rô por
por estar nesse momento conosco, através dela que a gente está continuando, né? Porque há mais de 20 anos alguns engenhos já não trabalhavam mais. Nós ainda trabalhamos muito mais, né? E até hoje a gente continua com o nosso trabalho. Gira, 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 bulandeira para poder fornear. 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 Gira, gira, gira. Mas o grande desafio ainda estava por vir, foi o mapeamento dos engenhos de farinha e de cana-de-açúcar da região, que culminou com esse projeto aprovado pelo Ministério da Cultura em 1999, para criar um museu histórico na cidade de Bombinhas. Muita água rolou por baixo desse pontilhão até ser considerado museu comunitário, que aconteceu agora em 2006, reconhecido pelo IFAM e Ministério da Cultura. Inclusive que a Rose entrou em contato com o pessoal daqui e esse engenho aqui, ó, formou uma tradição. Aqui é feito comida caipira, galinha caipira, galinha comprada. Uns trazem aipim, outros trazem galinha, bolo. Vários tipos de comida para comer o meio-dia. Cada um traz um prato e ajuda, porque a Rose sozinha não pode, né, dar comida para todo mundo, porque é muita gente. Então a gente fica muito contente, porque a Rô é muito amiga da gente. E sempre que ela faz uma festa aqui, ela convida nós. Ela liga para nós e a gente sempre vem porque gosta muito dela. Na beira do barco, se esqueceu que a sereia não ensina ninguém a nadar. Dona Lô se foi sem dizer a receita da cura do mal. De depressão. Já te disseram sim, já te disseram sim, pra tomar um chá de picão que é bom. Mas já te disseram sim, já te disseram sim, pra tomar um chá de picão que é bom. Mas João pendurou-se sem guia na beira do barco. Se esqueceu que a sereia não ensina ninguém a nadar. Dona Lô se foi sem dizer a receita da cura do mal.
hoje é um dia muito especial, né? Especial para mim porque estamos aqui comemorando os 10 anos do Instituto e também muito especial porque consegui trazer comigo um grupo que eu trabalho há um ano, que é o grupo de cerâmica do Valongo, que são 14 jovens fazendo cerâmica, 14 jovens de uma comunidade do Sertão do Valongo, ali de Porto Belo, que estão trabalhando cerâmica e recontando a sua história através da cerâmica. Esse recontar a sua história através de cerâmica é o que me liga ao Instituto Boi Mamão, sem dúvida. O meu papel aqui dentro é esse, é fazer com que as histórias se transformem em peças de cerâmica, e para isso nós temos as nossas oficinas de cerâmica figurativa, de olaria feito à mão, mas sempre no intuito de recontar a história, né, das pessoas que estão aqui no nosso entorno. Então crescemos um pouco o nosso braço, fomos até Porto Belo. Não trabalhamos mais só com bombinhas, mas o engenho do sertão passou a ser também do sertão do Valongo. Por isso estamos aqui hoje com esses jovens que fazem cerâmica. Meia volta, volta e meia, vamos dar o anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Era pouco e se acabou. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem uma só. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem uma só. A barata diz que tem carro e moto e avião. É mentira da barata, ela tem caminhão. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem caminhão. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem caminhão. A barata diz que come frango, arroz e feijão. É mentira da barata, ela come macarrão. Ha ha ha, ho ho ho, ela come macarrão. Ha ha ha, ho ho ho, ela come macarrão. Mas a parte mais difícil mesmo foi convencer a própria comunidade. Muito ressabiada com os impactos culturais, foi convencê-los de reviver os saberes, representar os seus fazeres, a sua própria sabedoria. Um povoamento de colonização de base açoriana, mesclada com índios, africanos e açorianos portugueses que colonizaram todo o litoral e que aportaram por essas paragens pela Baía dos Índios no século XVIII. Na época, a gente podia comparar essa comunidade como um grupo de siris, sabe aquele sirizinho que se enterram na areia, entende? Comunidade assustada, mas ao mesmo tempo admirada e encantada com o novo, com um turismo chegando, com um desenvolvimento chegando, com máquinas entrando. Se bem que eles se enterravam na areia e ficavam espiando o chamado progresso chegando. A invasão de privacidade e a parte mais difícil foi cutucar e provocar essas ações através da própria cultura deles, com iniciativas que incentivassem a desenterrá-los. Eles estavam com vergonhas, intimidados de apresentar sua cultura em função dos impactos de pessoas novas chegando no município. Mas foi justamente valorizando as suas manifestações tradicionais que um outro quadro social foi se desenhando. O Instituto hoje em dia é o maior fomentador de cultura dentro dessa região, né? É quem está buscando, resgatando e botando na janela a cultura local. Acho que é um espaço que jamais deve ser abandonado. Através do Instituto, através de toda essa movimentação assim, que a Rô faz, a própria comunidade teve esse novo redescobrimento assim, da sua cultura, valorizou de uma forma diferente o que era do seu cotidiano, né? Essa parte da gente fazer beiju, fazer farinha, era cotidiano, as pessoas faziam para se manter, a família fazia isso para ter o alimento de cada dia.
E hoje, com tudo isso, com tantas mudanças, o turismo vindo para cá, a comunidade meio que deixou isso de lado, assim, era o menos importante, era a parte da cultura e a parte dos seus costumes também. E aqui com o Instituto, com o trabalho da rua aqui na nossa comunidade, isso foi de uma grande importância. Portanto, temos mais engenhos, né, hoje aqui preservados, conservados, por causa desse trabalho. Isso para mim, só tenho que agradecer mesmo. Mas o que nós podemos chamar de realmente resultado enquanto Instituto Boi Mamão, enquanto organização não governamental, é o resultado dos engenhos de farinha no município de Bombinhas. Quando começamos o mapeamento, lá em 1999, que o IFAM exigia que assim fosse feito, para aprovar o projeto, nós registramos 9 engenhos no município. Em 2007, foi registrado 14 engenhos no município de Bombinhas, sendo que 8 estão sendo preservados pelas famílias, sendo que 3 estão produzindo farinha e gerando emprego e renda. Essa provocação da época de valorizar esse patrimônio edificado que ainda tinham e que eles estavam achando que não tinham mais importância porque eram ranchos velhos, que os filhos precisavam da área para construir as suas casas, hoje valorizou, inflacionou, eles não vendem mais os seus engenhos. Eles estão comprando novamente os engenhos, assim como aconteceu com a família do seu Bialinho. Em 2001 a gente adquiriu aquele engenho lá de baixo. Em 2005 os filhos compraram novamente um engenho fora do município e reconstruíram atrás da onde a gente tirou o engenho, para que a família mantenha a tradição. Sendo que isso coloca Bombinhas como município no estado que tem mais engenhos de farinha preservados. Isso é um dado já confirmado pelo IFAM. E isso nos engrandece muito. É sinal que realmente valeu a pena. Nós tivemos o privilégio, nesses anos, principalmente a partir de 2005, através de editais das leis de incentivo à cultura federal e estadual, de conseguir a captação e também de empresários que veem a cultura como um bom negócio, ou daqueles que acreditam e acreditam na cultura. Nós já tivemos assim o primeiro empresário que apoiou e que viu que tinha essa possibilidade, foi o seu Vilmar Schirman, empresário que tem empresa aqui em Bombinhas, e que proporcionou inclusive esse espaço físico que nós trabalhamos e vivemos aqui em Comodato. E aí, gostou? Esse é o trabalho desenvolvido pelo Ponto de Cultura Escola da Terra Engenho do Sertão, lá da cidade de Bombinhas. Mais informações você pode encontrar em www.institutoboimamão.org.br. O Floripa Ponto a Ponto de hoje vai ficando por aqui. Até mais!